povo queer, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica pra você, autora, que tá se aventurando no hot. Sim, hoje eu vou dar dicas para você escrever aquela cena picante. Eu sou Arnold Belo, autor de A Geografia do Seu Corpo, links na descrição. E eu vim dar 5 dicas para você escrever aquela cena hot bem envolvente. Como eu sei que essas dicas serão muito úteis para você, eu já vou pedindo que você se inscreva aqui no canal para eu não perder nenhuma dica. E que dê um joinha, se você me ajuda pra caramba. Nesse canal eu dou dicas sobre literatura queer, literatura LGBT, falo um pouco sobre representatividade em obras audiovisuais e volta e meia dou dicas para escritores. E as dicas de hoje são justamente para você, autor iniciante ou que está se aventurando na literatura hot. A primeira dica é: não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Se você parar para pensar que a cena se passa entre duas pessoas, ou de repente mais, mas todas adultas e que consentiram no ato, tá tudo certo. Para muitos autores, o momento da escrita é um momento sagrado e que exige que a pessoa se sinta completamente só. Tanto é que a maioria de nós tende a se isolar nesse momento. Caso contrário, é capaz da escrita nem sequer fluir. Então, por que trazer as vozes de censura para ser a sua companheira nesse momento? A maioria das pessoas vivem ainda em um falso moralismo. E eu acredito que uma das funções da literatura hot é justamente ir contra essa hipocrisia, esse falso moralismo. Portanto, a única pessoa com quem você tem que dialogar nesse momento, as únicas vozes que você tem que ouvir nesse momento, são as dos seus personagens e do seu fluxo mental criativo. Dica 2. Uma cena hot é como uma cena qualquer. E ela tem que ser construída com primorosidade com cada um dos elementos que a compõem. E mais do que isso, ela precisa ter contexto e levar a trama adiante. Em um romance, em um conto, uma novela, a expressão da sexualidade é também uma forma de caracterização do personagem. Explore isso para dar mais camadas aos seus personagens e principalmente raptar os seus leitores. Dica 3. Explore sensações. Nada mais previsível do que ler um conto ou uma cena hot e o narrador se limitar a falar simplesmente o que vai aonde, quem pega aonde, o que pega no que, aquilo naquilo. Não. Claro que descrições são inevitáveis, mas ao invés de se prender somente a elas, explore as sensações e os sentimentos que os personagens estão vivenciando a cada beat. Tente aplicar essa terceira dica sem perder de vista a dica 2, porque elas se completam muito bem. Dica 4. Use o ambiente ao seu favor. A cena hot, que pode envolver 2 ou mais pessoas, não deve se resumir somente à cópula. Porque, aliás, se a relação se der entre pessoas guinas, essa cópula nem sequer vai existir. Tente dar atenção a tudo que acontece antes. O jogo de palavras, o jogo de sedução, as intenções veladas ou explícitas. Enfim, tudo isso ajuda a compor a cena, assim como o ambiente em que ela ocorre. É um ambiente público, privado, fetichista? É perigoso estar ali? Ou é de boas? Use tudo isso para incrementar mais a sua cena. E antes de ir para a dica 5, eu quero avisar que eu também faço conteúdo em outras redes sociais. Tanto o Instagram quanto aquelas outras de vídeos curtos, se é que vocês entendem. Então, eu vou deixar o link e vocês podem me acompanhar por lá também. E agora a dica 5. Respeite o seu personagem. Não ponha seu personagem fazendo coisas que ele naturalmente não faria. Por exemplo, um personagem que foi nascido e criado dentro de uma igreja conservadora e que agora está querendo experimentar o pecado da carne. Bom, dificilmente ele teria nossa primeira relação um desempenho extraordinário, ou então teria a boca cheia de palavrões. Ou uma pessoa que tem problemas de aceitação com seu corpo dificilmente ficaria totalmente à vontade em uma relação às claras, por exemplo, preferindo fazer uma relação no escuro ou à meia luz. Como eu já disse, a cena hot é uma cena como outra qualquer. Ela tem que ter um fundamento na história, ela tem que levar a história adiante, e ela tem que respeitar também esse arco do personagem. Em que momento do arco do personagem essa cena se dá? Leve isso em consideração. E é isso, pessoal. Se vocês têm dúvidas ou também escrevem hot e tem outras dicas para passar, coloquem aqui nos comentários.
Não se esqueçam que os links para as minhas outras redes sociais e para o meu livro vai estar aqui na descrição. Fiquem com ela, com a deusa, e até a próxima!